Boa noite a todos. Mais uma vez vamos dar início ao estudo do livro Caminha que a Vida Te Encontra. Hoje estudando o capítulo 7 do livro da Ana Teresa, né, que são os movimentos de crescimento e o medo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Antônio e à Glória por haverem, né, concordado, aceitado o convite desse compartilhamento conosco, assim como Luciana já esteve conosco, a Carli e todas as pessoas que estão compondo conosco. Isso é muito engrandecedor para todos nós. Muito obrigada, viu, Antônio e Glória, por estarem aqui conosco. E vamos então dar início à palavra de vocês. Fiquem à vontade, tá? Boa noite a todos. É com muita alegria e satisfação que nos encontramos nesta oportunidade, né? Falar um pouco desse assunto que nos traz muitas riquezas. Agradecer aí o Grupo Espírita, a todos do Grupo Espírita no e-mail que nos fizeram esse convite. Na realidade, nós é que estamos aproveitando o de melhor, né, que é o aprendizado para a nossa vida. A proposta de hoje vem de encontro às nossas necessidades, porque é um assunto muito de acordo com o nosso dia a dia. Não foge, não foge da nossa realidade, como todo o livro, né? Eu gostaria agora que a Glória falasse alguma coisa nessa abertura. Glória, Boa seu noite. microfone. Ativei. Tá. Bom, boa noite. E o que me chamou a atenção, né, eu lendo, vendo, é que na convocação que o Memei faz, né, pro estudo desse livro, que iniciou dia 10/3/2026, eles fazem assim, né, convocação para o ESD, caminho, estudar, né, caminho que a vida te encontra. E diz: Ana Teresa vem trazer reflexões acerca dos sentimentos e da forma como levamos a vida. Nesse trechinho dessa convocação, já nos traz a responsabilidade, a nossa responsabilidade em fazer esse caminho nessa vida, caminhar para que a vida nos encontre. Ele não diz que alguém vai caminhar por você, né? Nós temos que caminhar e a vida nos encontrará e a cada um conforme a especificidade de cada um. Podemos ver isso durante o livro, né, que tem várias formas de enfrentamento da vida, entendeu? E, e também o livro, né, a Ana Teresa nos traz um processo de autoconhecimento sem o qual não caminhamos, utilizando o conhecimento da doutrina espírita. Então, é um pacote de muito aprendizado. E estamos aqui, eu e Antônio, né, com o prazer de estar colaborando, contribuindo para esse nosso crescimento. Estamos aqui em um coletivo de estudo muito bonito, né? Muito bonito. Antônio, Márcia, você poderia começar a passar agora os slides que nós vamos iniciar propriamente dito. Antônio, queria te Bem, pedir para esse, você falar um pouquinho mais alto, ou então colocar o seu microfone um pouquinho mais perto. tá ok. E agora? Como está? Tá bom? Tá. Eu dei uma recolocada aqui. O tema propriamente dito é um dos temas que são muitos, né, assuntos deste livro. Hoje nos coube falar de movimentos de crescimento e medo.
Eu gostaria de iniciar, assim que a gente começa a ler o tema, o desenvolvimento, e no meu caso especificamente, né, a Glória também tem essa experiência, mas como eu passei um bom tempo, alguns anos, na evangelização das crianças, e a gente aprende muitas coisas com eles, né? Muitas coisas. E eu me lembrei de uma história, inclusive é uma lenda, não chega a ser uma história propriamente dita, é uma lenda que André Luiz traz no prefácio do livro Libertação. Acredito eu ser de conhecimento já de muitos espíritas, e aquele que não é espírita fica convidado, aquele que está chegando agora, que seja bem-vindo, aqueles que vão nos assistir em outros momentos, seja bem-vindo a um livro de André Luiz, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, e o título dele é Libertação. E ele traz logo na abertura um, um, uma lenda. Achei interessante, né? André Luiz, com tanto conhecimento científico, vem nos falar do mundo espiritual, de toda essa trama que existe no mundo espiritual, e ele abre um livro que vai falar de um assunto também que demanda para a gente um certo estudo e um desenvolvimento acerca do conhecimento espírita. Ele vem nos contar uma lenda do peixinho vermelho. Ou seja, nos trazendo algo assim, como se nós fôssemos realmente, e somos ainda crianças, né? E isso fortalece. Por quê? O que reza essa lenda? Eu não vou aqui trazer a lenda por inteiro, então fica a cargo de, depois, quem quiser, pode ir lá consultar. Eu vou pegar algumas bases para referenciar o nosso estudo. Era um lago ficava, esse lago era adornado por azulejo, né? Cerâmica, que ele fala, azul turquesa, uma coisa assim, onde viviam diversos tipos de peixes. E os peixes eram. Entre os peixes tem sempre aquele, né? Quem manda sou eu sou o rei. E tinha um peixinho vermelho que ninguém dava nada por ele. E ele também tinha muita dificuldade em pegar comida, nem uma larvazinha, era muito difícil. Então ele vivia se movimentando naquele lago. E um belo dia ele consegue sair do lago e e vai, atravessa com muita dificuldade. Lá na história diz que ele perdeu até algumas escamas atravessando, porque era uma grade um pouco estreita. E ele conseguiu cair num pequeno riacho, depois foi para o rio e depois foi no mar. E ele encontrou amigos que o ajudaram. Eu lendo esse tema, mas o que esse tema tem a ver? Porque lá na lenda fala assim, esses amigos que o ajudaram, ele se viu num lugar tão bom que ele chegou no mar. Então, o mar, para ele, isso era uma coisa assim, ele sempre ficava naquela grade pensando, o que tem lá do outro lado? Será que existe vida? Será que existe água? Como nós aqui em relação ao mundo espiritual. Então, quando ele chegou lá e viu essa grandeza toda, ele fez o quê? Voltou, pediu ajuda aos amigos, que ele fez uma boa amizade, voltou, e quando ele chegou no lago, achando que ele ia ser importante, nada, ninguém deu atenção para ele. Ele foi convidado a fazer assim, uma palestra, uma exposição, né? Digamos assim, uma exposição daquilo que ele viu, mas ele não convenceu ninguém. E ele disse, interessante, uma das falas que eu registrei foi o seguinte, ele disse assim, para que você... Mas ele falou, mas eu sou muito... os peixes que ficaram lá, um peixe assim, já um pouquinho mais de quilo, né, meio gordinho, não podia passar naquela grelha que era um pouco apertada. Ele disse assim, vocês precisam estudar, vocês precisam conhecer, porque só assim vocês vão poder trilhar o caminho, para que vocês conheçam o caminho, porque ele falou do caminho, e em todo momento ele falava do caminho, do riacho, do rio,
do mar, mas isso aí tinha um caminho a ser transitado. Então ele precisava estudar para conhecer melhor o caminho, para se conhecer e para conhecer a situação. Então a gente vê que a história ela vai numa situação que é a água, mas também tem caminho. Então fica essa historinha para a gente relembrar e saber que o caminho percorrido pelo peixinho vermelho foi duro, mas ele conseguiu, porque a história diz para a gente, ela vai falar do espaço, da área de conforto, e vai falar de vencer o medo. Ele venceu o medo e conseguiu chegar adiante. E aqui, Antônio, nós, nessa primeira Antônio, parte, um pois minuto. não? Só uma parte, o prefácio é de Emmanuel, no livro do André Luiz. É porque a gente está estudando Ah, desculpa. libertação e foi um Obrigado. momento que a gente, Ah, tá. né, essa história é fantástica, foi ótimo você ter trazido, né, porque ela é muito boa, tá bom? A história de Emmanuel no livro de Isso, André o Luiz que ele prefácio nos é trouxe. dele, isso, Realmente, muito bom. Obrigado. nada. Mas eu achei interessante, né, o que André Luiz se propõe trazer nessa parte. E a história tem muito mais. Aí, aqui na abertura, nós vemos o seguinte: logo a Ana Teresa abre dizendo assim: dizemos com tanta certeza que o sofrimento nos traz aprendizado, mas na hora que sentimos dor, não é tão fácil ouvir essa frase ou nos conectarmos com esse entendimento. E, a bem da verdade, no fundo, até gostaríamos de renunciar ao aprendizado para não ter que passar pela dor que nos consome. Queremos alívio, queremos saída. É uma situação muito comum nossa, principalmente nós que somos espíritas. Como é que eu sou espírita, estou estudando sobre o assunto e de repente eu me vejo numa situação dessa e eu não vou aceitar, parece que eu não quero aceitar, parece que a dor nos soa como um sofrimento, e aí a gente quer renunciar ao aprendizado. Às vezes, nós não temos a coragem, digamos assim, de expressar, mas isso fica no íntimo. Aí vem aquela pergunta: por que comigo? Por que eu passo por esse momento? Por que por que dói tanto? E aí a gente se vê como se fosse a única pessoa no mundo, ou seja, em todo mundo, que sente dor. E essa visão de dor e crescimento, ela, no momento da dor, a gente normalmente, se a gente não tiver um embasamento e uma fé muito mais robusta, ela não tem esse mesmo sentimento para nós, né? Ela não traduz isso. Glória, você gostaria de falar algo? Vamos passar para o próximo. Abre seu microfone. Então, vou deixar aberto. Quando você, né, finaliza falando que as pessoas querem alívio, né? Que nós queremos, pessoas não, que nós queremos alívio, queremos saída. Isso muitas vezes queremos essa saída sem trabalho, sem esforço. Por isso, quando eu li que aqui, né, pode passar para esse mesmo, Márcia, pode. Só estou fazendo um link, né, com o que ele falou, do queremos alívio, queremos saída. Muitas vezes essa saída, esse alívio, é sem esforço. Se puder ser uma forma milagrosa, maravilhoso. Mas só que não é. Aí quando fala, né, quando eu falei aqui que no chamamento para o estudo, é a reflexão acerca da forma como levamos a vida. Não vamos fugir desse comprometimento, dessa responsabilidade de como levamos a nossa vida. Então, a duração do sofrimento
será proporcional ao tempo que levarmos para concordar com o que está acontecendo conosco. Quanto mais, não é rebeldia, né? Ou falta de acalmar o coração para entender o que está acontecendo, o porquê está acontecendo, mais sofrimento, mais dor. Muitas vezes nós aumentamos a nossa dor por não parar para pensar, por não parar até mesmo para sentir. Que aqui fala, trazer reflexões acerca dos sentimentos. E quando nós paramos para sentir, nós acalmamos, nós refletimos. Então, nós teremos um enfrentamento mais, mais calmo, podemos dizer assim. Não que não haverá sofrimento, dor, mas tudo será mais controlado, mais gerenciado por nós. Então, aí, quando fala da dor, eu fui. Porque, se vocês perceberem, já percebemos, o livro da Ana, os capítulos são todos encadeados. A gente está na frente, está no sétimo, volta para o 2, foi o que eu fiz. Do 2, vai para o 8, e quando estiver no 10º, vamos voltar para o primeiro. É um encadeamento muito pedagógico. Então, quando é falado aqui da duração do sofrimento e da dor, lá no capítulo 2, as dores da alma e o sofrimento, tem uma parte que fala que a forma da gente enfrentar esse sofrimento, essa dor, com uma vida desesperada, que é excesso de tudo, pouca reflexão e muita ação. Muito uma ação desencadeada pelo estresse, não uma ação de lógica. Ou então vivemos anestesiados, que é uma procrastinação e compensações para aguentar a vida dura. Nisso não está o equilíbrio que nos traz Leon Denis, quando diz assim, ó, nessa mesma direção, temos a palavra de Leon Denis, quer dizer, nessa direção desse enfrentamento, dessa dor, desse sofrimento. Tudo que vive neste mundo, natureza, animal, homem, sofre. A dor e o prazer são duas formas extremas de sensação. Para suprir uma ou outra, seria preciso suprimir a sensibilidade. São, pois, inseparáveis, em princípio, e ambos necessários à educação do ser. Quer dizer, a dor e o prazer. Não temos como evoluir sem passar por ambos. Antônio? Em alguns momentos, quando fala dessa duração do sofrimento, para nós que passamos pelo momento de dor, é um sentimento infinito. Mas, por um outro lado, quando não estamos na dor, nós entendemos que tudo acaba, tudo tem um começo, tudo tem um fim. Mas quando estamos na dor, e tem aquela situação que nós causamos, que transformamos a dor em sofrimento para ela doer mais ainda. Às vezes nós transformamos a dor em sofrimento, porque há uma diferença entre dor e sofrimento. Quantas vezes o nosso querido Chico fez atendimento com dores? A gente vai falar assim, Chico, Chico, mas ele sentia dor. Mas ele fazia ele sentir a dor atendendo, quando muitas das vezes, por muito menos, a gente transforma a dor em sofrimento, que agrava mais a nossa condição de se melhorar. Não, não é fácil, né? Mas a mãe de Chico dizia para ele: tudo passa, filho.
Não é fácil, né? Falar, você está numa aflição, ai, tudo passa. Não é filosófico, mas acalma quando você tem essa repetição de que tudo passa. Eu tenho a proteção dos amigos espirituais, eu tenho a proteção de Deus, tudo passa. Podemos passar mais o próximo. Fazemos aqui, a Ana fala do. Eu achei interessante essa fala, né? Que fazemos malabarismo. Como a gente teve muita oportunidade de conviver, né, em circo, antes não tinha tanto as nossas diversões, assim, era muito circo, a gente foi criado indo muito a circo, a gente entende um pouquinho o que seja malabarismo, eu achava interessante quando entrava aqueles malabares fazendo aquelas coisas que a gente olhava assim, nossa, mãe, vai cair, tá difícil. Então, mais ou menos assim, a gente interpreta como a Ana nos trouxe, que ela diz que fazemos malabarismo, ou seja, coisas realmente para enfrentar o que precisamos enfrentar. Fechamos os olhos por muitas razões, mas todas elas regidas pelo medo. Ou seja, fazemos mil artimanhas, mas lá no fundo, lá no fundo, lá no fundo, o medo é que está regendo, é o que predomina toda essa, todo esse nosso movimento. E às vezes ele está até de uma forma, até com um sorriso, até com uma alegria aparentemente alegre, mas não está tão alegre, um sorriso que não é assim tão espontâneo, até para esconder essa nossa posição, né? Quando nós não assumimos e, de repente, se a gente tivesse essa oportunidade dessa reflexão, a gente vai, né, verificar lá no fundo que o medo ele está, né, embasando a nossa possibilidade de seguir adiante. O- Posso falar também sobre o medo? O medo, olhando, né, meu celular, eu achei um quadrinho que falava assim, ó, o medo excessivo pode paralisar a evolução espiritual. A doutrina espírita oferece ferramentas para transformá-lo em prudência saudável, porque o medo ele é necessário. Nós homens chegamos até aqui, evoluímos como espécie por conta do medo. Então, o medo fazemos nos proteger, viver em coletivo, viver em comunidade, se protegendo do frio, protegendo dos outros animais. Então, o medo, ele tem uma forma de uma prudência saudável. Então, a doutrina espírita oferece o quê? Como transformar esse medo em prudência saudável? Desenvolve confiança em Deus, fortalece a fé raciocinada. Nada acontece por acaso. Estamos sob proteção divina. Praticar a oração, prece como instrumento de conexão com o plano superior. É um amparo espiritual. Tudo isso está aí, com medo. Está dizendo que estamos fazendo isso e que o medo sumiu. Cultivar coragem moral, enfrentar os desafios com serenidade, entendendo que esse desafio é oportunidade de crescimento espiritual. Então, o medo se faz necessário, a diferença é como enfrentamos. Emmanuel, no livro Fonte Viva, precisamente lá no, se não me falha a memória, acho que é no capítulo 132, acho que 131, 132, ele fala da parábola dos talentos e ele fala do servo daquele que recebeu menos e escondeu por medo de perder. Então ele escondeu, ele enterrou o talento, né? Ou seja, na época ele fala desse valor que foi suprimido, escondido por medo. E no meio dessa mensagem tão edificante,
ele diz mais ainda, que é por medo. Olha, ele elenca algumas situações: medo de trabalhar, medo de servir, medo de fazer amigos, medo de desapontar os outros, medo de sofrer, medo de incompreensão, medo da alegria, medo de dor, medo que a gente já ouviu, medo de se apaixonar novamente. O que vai ser de mim? De repente passa por alguma desilusão, alguma coisa, então tenho medo de se apaixonar novamente. E aí tem tantas outras coisas. E ele diz também o seguinte, que na vida, numa situação dessa, agarra-se ao medo da morte e na morte confessa o medo da vida. Então ele faz esse trocadilho e realmente a Ana desvenda isso de uma forma mais assim calma, mais elucidativa para o nosso entendimento. Próximo. Incluímos as consequências que virão. Então fechamos os olhos, porque ainda não nos sentimos prontos para vivê-las. O medo, novamente, cerceando o nosso avançar, cerceando o nosso progresso. Porque ao fecharmos os olhos, não vemos, de fato, não vemos. Se não vemos, como agimos? Como atuaremos diante das situações? Então, esse fechar os olhos, né, de forma figurativa, mas às vezes banalizamos, é, fechamos os olhos quando dizemos isso não está acontecendo, eu não tenho nada a ver com isso. Então, temos que, sim, enfrentar com todos aqueles instrumentos que Ana nos diz, nos traz com a doutrina espírita. Pode passar. Aqui me fez lembrar uma situação muito interessante, né? Que quando ainda crianças, a gente quando tem um trovão, alguma coisa assim, é muito comum as crianças com medo, ela se põe uma coberta e às vezes a coberta não dá, fica o pé de fora, alguma coisa, como se aquilo fosse proteger realmente de tudo. Então, normalmente, quando fala desse medo de se fechar os olhos, é essa coisa que a gente faz, essa imantação provisória da existência. Então, sentimos muito medo de sucumbir à dor que a realidade mostra. Então, de antemão, se nós nos colocarmos nesta posição de sentir, já está sentindo medo de encarar a realidade, quando chega de frente na situação real, estamos enfraquecidos. Em vez de se fortalecer, estamos enfraquecidos. E a gente sabe que nós temos recursos. Todos nós, não é só nós que estamos hoje na doutrina espírita, mas todo mundo tem recurso próprio, que principalmente através da oração, cada um no seu credo, cada um naquilo que acredita, tem condições de se fortalecer e ter meios de sair, pelo menos, dessa zona que às vezes causa um espanto tão grande, nos causa um medo tão grande, e quando temos condições de estar de frente com a realidade, aí até quando passa alguma situação, nós mesmos falamos assim, nossa, se eu soubesse que era desse jeito, eu teria feito, eu teria tomado uma atitude antes. Eu não sabia que eu poderia passar por isso. Aí, normalmente, nós passamos e saímos, às vezes, fortalecidos, e até depois nós nem acreditamos que nós passamos. Como que eu consegui vencer?
E a gente consegue vencer muitas coisas quando a gente acredita, principalmente que pode. Fazendo reforço nisso que o Antônio falou, de que nós temos que acreditar que podemos, vou buscar aqui outro trecho do capítulo 2 em que diz: Se sentir dor faz parte do viver, o que podemos diante dela? Ana nos pergunta isso. Sentir dor faz parte do viver. Nós estamos vivos. A dor é inerente a viver. Ainda mais nesse mundo né, planeta de provas e expiações. Então, se sentir dor faz parte do viver, o que podemos diante dela? Há um versículo precioso na carta de Paulo de Tarso aos Coríntios, em que ele se utiliza de 4 termos importantes para descrever como podemos nos sentir diante do inevitável no viver, que é a dor. Ele diz que podemos nos sentir atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, e até abatidos, mas não destruídos. Então, é com essa certeza que nós temos que enfrentar os nossos medos. Márcia, a Marquezine levantou a mão. Já faz um Não tempinho. vi. Ah, Eita, eu não consigo ver. Eu não me vi. desculpe, Tranquilo, Silane. não Eu esquenta. também não vi, não. Não esquenta. Eu levantei e depois deixei, eu ia deixar para o final para não perderem o fio da meada. Mas eu Ok, estava lembrando de alguns podemos então medos passar, enquanto ela que se são coloca novamente. medos assim fantásticos, que é o Passar para o medo próximo slide. de ter câncer, é o medo de morrer. Nunca vi ter medo de morrer igual espírita. Tem muita gente com medo de morrer. Ouviu, Márcia? O Tá que dando você para quer, ouvir? Antônio? Já Eu passo para Quero. o mudou, próximo já slide. Ah, mudou, ok, João. obrigado. Aí, Temos muito a... Não, Antônio, a Solange está falando. Ah, desculpa, eu não estou ouvindo. Solange está falando. Fala, Você não está Solange. ouvindo, Antônio? Você me ouve? Ok, não, eu já resolvi aqui. Tá. Ouvi agora, ouvi. Já resolvi aqui o problema. eu estava falando que o medo da morte para o espírita é uma coisa assim fantástica, entendeu? E eu vi, inclusive, alguns espíritas, por acaso, pelo tipo de trabalho que eu fazia, infelizmente desencarnarem próximo a mim, e eu vi como tinham medo. E a gente sentia que toda aquela fé que se pregava, porque a gente sabia que eram pessoas importantes dentro do movimento, não estava tão firme assim. Um medo muito grande que os pais têm de descobrir que filho está usando drogas, sabe? É um drogadicto, é um alcoólico. A esposa, quando vê que o marido se tornou um alcoólico, ou já era um alcoólico e ela não tinha percebido. Tem uma série de medos que são assim, quando você descobre, aquilo traz uma dor muito grande à alma. Então você tem medo, todo mundo sabe que o filho, sei lá, vamos supor que o meu filho usou droga, nunca usou, mas só um exemplo, tá? Mas eu, dentro de casa, não consigo enxergar isso. Por quê? Porque se eu acho que se eu enxergar, aquilo vai causar um impacto emocional tão grande
que tem gente que até desencarna de tanto sofrimento. Então, esses casos assim são muito problemas financeiros graves, tipo falência pessoal, falência da empresa que trabalha, ou que criou, e aí acaba gerando uma dívida imensa. Aí não consegue conviver com a realidade e desencarna. E acaba que aquela falta de enfrentamento daquela situação traz um impacto negativo na família que fica. Desencarna, eu disse nesse último caso, por suicídio, tá? Traz um processo extremamente violento, entendeu? De abalo familiar, em que todos, de uma forma geral, desestrutura a família toda e a penúria se torna mais difícil ainda de ser enfrentada, porque tem menos uma pessoa para ajudar a correr atrás, para manter um mínimo de pão na mesa e um teto na cabeça, né? Vamos dizer assim. Só Então, isso. Vou Solange, parar por aí. Álvaro Certo. levantou a mão? Álvaro? Agora, tinha uma dúvida minha. O que é penúria? Alvinho, eu não consegui entender o que você falou. Você pode repetir? Ele está perguntando, pedindo para tirar uma dúvida dele, o que que é penúria, não é isso, Álvaro? Ah, Aí, sim. Ah, desculpa. Solange, quer falar, ô Glória? penúria, não é pobreza? Penúria é uma pobreza Pobreza extrema, né? extrema, é quando a pessoa não tem o que comer, não tem roupa adequada ao tempo para vestir, não tem um casaco no frio, não tem uma roupa mais fresca no verão, não tem um Obrigada, teto para Solange. morar, então se torna Então, A pessoa um está na sem penúria. teto, né? É uma Obrigada, coisa querida. desse tipo. Bora o lá. que eu ia falar, o que eu ia falar é que o medo é inerente ao ser humano e nesse planeta que estamos, de provas e expiações. Agora, o que fará a diferença do enfrentamento do medo, da dor, são esses instrumentos utilizados. A doutrina espírita nos embasa com muitos instrumentos de sustentação, não, não de finitude da dor. Ah, você é espírita, você não vai sofrer. Não é isso. Só que te dá uma sensação de que você consegue, que tudo passa. E se não passar, mas você tem ali um alento, um acalanto. Esse Doutrina espírita. acalanto é o mais importante. É a resiliência, né? Para Isso aí. suportar a dor. Ó, pode passar? Agora, Antônio. Não, é Glória. Vocês sentiram que a gente fez assim uma divisão, mas assim, né? Não, peraí, esse terreno não é totalmente seu. Espera um pouquinho aí. Olha, temos muito apego ao prazer e nos afastamos de tudo que é diferente dele. Temos medos de sentir dor e nunca mais sentir bem-estar. Novamente, o medo permeando tudo. Nós queremos, como se isso fosse possível, porque não é, viver o prazer, viver em êxtase, viver em alegria o tempo todo. Isso não tem como, por estarmos nesse mundo de trabalho, de dificuldades financeiras, de situações calamitosas, né? Pela questão de tempo, de clima, como estamos vivendo. Então, mesmo que não aconteça conosco,
Mas você vê na televisão uma grande catástrofe, um acidente, causa um impacto. Então, há um interrompimento desse prazer, dessa euforia o tempo todo, que é falsa, é ilusória. E quando a mídia nos mostra, às vezes, que uma pessoa consegue viver o tempo todo numa felicidade plena, impacta. Mas se nós formos ver, isso é irreal. Quando sai da mídia, quando sai das redes, que é uma pessoa normal, terá sim, terá medo, terá dor. Teremos, né? Teremos medos, teremos dores. E nesse modo de viver, o que temos que fazer como fala, né? Quando você vai viajar, você não, você pensa para onde você vai, qual é o clima de lá, então que roupa que você vai levar, que calçado, né? Como será a sua mala em função do local que você irá. A mesma coisa. O que você vai botar? O que que nós vamos colocarmos na nossa bagagem para enfrentamento desse medo, dessa dor, que não tem como fugir. Ela acontecerá. É, no capítulo passado, que a Carly falou do caminho de Madalena, não é isso? Lá na França e tal. Gente, quanto prazer, quanta dor e quanto medo. Medo do que eu descubro de mim, fazer uma caminhada em silêncio, com meus pensamentos, uma caminhada comigo mesmo. Olha o medo do que eu vou descobrir. Quem eu sou, como sou. Estamos medo em vários graus, vários. Então, o que é primordial? Que instrumento eu colocarei na minha mochila para fazer essa caminhada, onde eu terei contato com o medo e com a dor. Pode passar. O sofrimento nos faz sentir que pertencemos à nossa história familiar. Então, se o sofrimento passa, parece que nos afastamos da família. São situações em que, às vezes, o que acontece no nosso mundo aqui em comum, quando existe uma necessidade por dor, todo mundo se reúne, todo mundo está junto e socorre, e aquela pessoa que está passando, nós que porventura estivemos passando por uma situação dessa, nos sentimos mais pertencentes porque nós temos mais afagos, mais família. E quando passa tudo, parece que as coisas mudam. Nós vemos isso que é muito comum. As pessoas, às vezes, deixam de se relacionar, porque hoje nós temos a facilidade da mídia que nos leva a ir para qualquer lugar, mas sabemos que é virtual. E a gente perde a oportunidade de visitar os amigos, entes queridos. Infelizmente, às vezes, quando sabemos que ele partiu, ou seja, desencarnou, faleceu, como falamos, então a gente vai de encontro, né? E esse momento de dor, ele, para o outro, pode ser algo que ele se sente mais, né, agregado. E a gente sabe que temos que valorizar o momento sem dor, o momento que não tem esse sofrimento, para que não causa na fala passada que a gente se apega mais, a gente prefere se apegar mais ao prazer, justamente por essa situação. Nos traz mais alegria, nos esconde daquilo que poderia nos trazer sofrimento.
Então, o sofrimento aqui, nesse aspecto que a Ana coloca, se a gente estiver cansado, dolorido, alguma coisa que nos atrai a atenção do outro, aí a gente vai se sentir melhor. Mas, quando passa tudo, perdeu o sentido. Então, parece que se afasta de todo mundo. E a gente sabe que não é assim, né? Posso falar, Antônio? Ó, não, não, volta. Volta, Márcia. Olha, o que isso me Já reporta está. é a questão que nós fazemos com as crianças. Quando nossos filhos estão doentes, eles recebem mais atenção, bem pequenos. Não vão para a escola, não vão para a creche. A mãe, às vezes, dá um jeito, não vai trabalhar, ou é o pai que não vai, ou a avó que vem para ficar com ele porque está doente. Então, inconscientemente, de forma indireta, nós reforçamos que o sofrimento agrega, o sofrimento nos traz proximidade com quem amamos. Isso que o Antônio falou é outra coisa. Às vezes você é convidado para um aniversário, você não pode ir. Nossa, fulano está doente, eu vou lá no hospital visitá-lo. Fulano morreu, e aí eu tenho que ir lá bater cartão, sabe? E eu sempre falo com as minhas pessoas, com meus filhos e tal, a preocupação de nós estarmos em todos os momentos. Alegria, do sofrimento, da necessidade de um apoio, de um ombro, para que nós não criemos, desde lá de criança, adultos que se beneficiam, porque tem uma fala na psicologia que diz o seguinte, que na doença nos traz ganhos secundários. E são esses ganhos. A mãe não vai trabalhar, ou então os filhos estão distantes, mas a mãe teve um adoecimento, os filhos se aproximam, que nós tenhamos uma vivência, um relacionamento, que nós não sejamos agregados pelo sofrimento. Você vê que quando tem uma catástrofe, né, nós podemos ver, todo mundo se junta, surge roupa de não sei onde, comida de não sei onde. As pessoas sem catástrofes estão sem roupa, estão com dificuldade de conseguir um alimento básico, sem a catástrofe da televisão. Entendeu? Então, nós temos que desmistificar esse sofrimento unindo. É isso. Deixa eu fazer uma observação, eu levantei a mão aqui. Em relação a isso aí que você está falando, Glória, eu até me lembro que não tem um tempo aí circulando nas redes sociais, no Facebook, uma historinha, né, de um senhor que vivia sozinho, já de idade, idoso, e ele sempre esperava os Ai, filhos por alguma é coisa, né? lindo, é lindo. Para o Natal, O a Natal, cena do uma coisa Natal. assim. Aí parece que o filho nunca tinha tempo, aí ele anunciou a morte dele, né? Mandou assim um recado para os filhos É. dizendo, alguém mandou dizendo que ele tinha morrido. Aí os filhos pararam tudo que estavam fazendo, foram lá, mas na verdade ele não estava morto. Ele só queria era a presença dos filhos, mas a única maneira de mover os filhos ao encontro dele, né, para poder ir lá dar atenção, foi ele dizendo que tinha morrido, porque quando ele estava vivo, que ele clamava lá, venham aqui, Ninguém ia. quem ia, né? Aí, e Exatamente. quando eles entram, que vê a ceia, ele fala: foi a única forma de eu trazer vocês aqui. É verdade. E é uma verdade. E é uma verdade que eu tenho pavor. Tá? É o orgulho e o egoísmo de cada um, às vezes passando em cima de coisas muito mais importantes, né? Que é o amor. O amor, seja ele lá um familiar, seja ele ao povo, aos seus vizinhos, ao amor de uma forma ampla, e principalmente o amor na família. Às vezes, Né? Solange, eu não vejo nem como um orgulho ou egoísmo. Às vezes, assim, as pessoas ficam tão envolvidas com o seu cotidiano, com os seus afazeres, Isso, e não têm a noção da finitude. Acha que aquele pai isso. vai estar sempre ali,
Entendeu? Ah, papai tá lá, ele tá lá, outro dia a gente vai, e aí a vida vai engolindo a pessoa, vai engolindo. Você, Sim, né? O dia parece que 24 horas está sendo pouco agora pra gente. Então, essa velocidade de tudo, as pessoas se perdem e acham, não pensam que aquele momento vai acabar. sim. Acham que vai estar sempre ali. Ah, ele tá lá, espera a gente. É, O mês que vem a gente vai. Aí o mês que vem não deu para ir. Ah, no outro isso. mês a gente vai. E não vai, né? Não vai. Isso. Se nós vivêssemos, tem a música, né? Como se não houvesse amanhã, nós estaríamos vivenciando isso. Pode amanhã não existir. Então, eu vou fazer hoje, eu quero ver meus netos hoje, meus filhos hoje. Acho que o hoje, né, é forte, mas eu quero ver mais, eu quero criar possibilidade de estar com todos na alegria, né? Porque o encontro na finitude é certo, né? Agora, da alegria, nós temos que fazer esforço para que aconteça. Pode passar, Márcia. Então, o sofrimento nos mantém em um lugar heróico e só reconhecemos afeto assim. Temos medo de perder esse lugar especial, porque talvez seja o único que temos no momento. Né? Quando eu já falei das pessoas que têm um ganho secundário. Está doente, a família está ao redor, os filhos estão ao redor. Se torna vítima. Isso, é uma vitimação, É vitimização. vitimização para poder manter sempre alguém por perto para estar, Sim, até que percebe que é uma manipulação. é. Aí é uma forma de receber, né, afeto por manutenção desse sofrimento. É como você falou, uma manipulação. E aí acaba sendo um afeto esvaziado, né? Um afeto fake. Antônio? Liga o som, Antônio. Ok. Esse já falamos, já tá ligado. Nós já O falamos, pode seu passar para o próximo. pode passar. Aqui, a Ana Teresa faz uma menção muito interessante. Ela diz o seguinte: a questão é que vivemos na evitação da realidade. Nos deixa muito enfraquecidos. Se pudéssemos nos convencer de quanto é possível dar muitos passos em direção ao crescimento, quando atravessamos a adversidade, talvez estivéssemos na vida de braços mais abertos. É no encontro com os desafios que a nossa alma se fortalece, porque não nascemos prontos. Achei esse texto aqui, essa parte, nós colocamos até inteiro, porque para não fugir aqui as palavras que a Ana trouxe, né? Muito, muito rica, e a forma que foi colocada. Essa evitação da realidade, ela nos demanda aqui dois campos, ou duas situações diretas, dois campos abertos. Um é o passado e o outro é o futuro. Porque em alguns momentos, para evitar a realidade, a gente tem que fugir, ou para um lado ou para o outro. E isso deixa a gente, como Glória colocou antes, no hoje, a gente não atua. E como o amanhã, né, é futuro e o ontem já passou, então a gente trabalha numa situação não existente, firmando sempre evitar a realidade, porque a realidade pode nos consumir, né? A gente pensa que vai nos consumir, mas muito pelo contrário. É exatamente isso que a gente, quando faz isso, a gente fica enfraquecido. Que se tivéssemos uma noção de como a realidade é útil para todos nós, com certeza ela diz aqui que nós estaríamos, né,
de braços abertos a receber essa situação. O Forte, uma vez, aqui, Genivaldo Forte, nosso amigo, que já hoje se encontra na parte espiritual, fez muito trabalho aqui na nossa região, em Angra dos Reis, e eu me lembro que uma determinada palestra, um estudo, ele disse assim, se você procurar em qualquer situação, o filho de um engenheiro não nasce um engenheirozinho. Aí ele foi citando, né? O filho de um médico, de um doutor, não nasce. Ninguém aqui na Terra tem esse privilégio de seguir. Ah, porque você puxou seu pai ou outra coisa. Mas ninguém consegue. Então, a gente não nasce prontinho. É uma questão de elaboração. E para que isso seja fundamentado, a realidade se faz necessária na nossa vida. Porque se a gente fugir para um lado ou para o outro, a gente não consegue fortalecer essa base, né? Que vai nos dar força, força através da nossa coragem, para que a gente possa superar. A gente vê que os nossos atletas, por exemplo, quanta dificuldade eles. Quem já viu algum documentário de algum atleta, a gente olha lá e ganhando medalha, tal, aqueles minutos, aqueles segundos ali de honraria, foi tudo fácil. Não, teve muitos desafios, muitos desafios. A gente vê a trajetória do nosso querido Divaldo, Chico, que a gente conhece a história mais ou menos assim, muitos desafios. Então, quando a gente está numa situação, a gente olha para o outro, a gente acha que o outro não tem problema. Mas se evitar a realidade, a gente enfraquece, a gente não fortalece. Uma coisa que você falou interessante, Antônio. A gente às vezes só vê o resultado, né? O final da história, mas a gente não consegue entender o processo, né? Toda aquela trajetória, como você falou aí do atleta, ele é levado muitas vezes à exaustão, à doença, às lesões, a A dores, dores. e ele vai superando para ele atingir o objetivo dele, que é sair lá com a medalha, ou, né, no pódio, lá subir. Mas aí a gente vê aquele segundo ali, pronto, acha que aquilo tudo foi de mão beijada, foi fácil. O cara já nasceu pronto, o cara já, né? E não é assim, né? A gente são etapas e etapas que eles vão vencendo, né? E na nossa vida não é diferente. A evitação E da olha, realidade, a gente vê também quando tem uma pessoa doente na família e você só dá uma ligadinha de vez em quando para ver como é que vai, mas não vai lá visitar. Não vai lá dar o seu carinho, dar o seu amor numa situação realmente grave, digamos assim, né? E aí, nessas horas, o que que acontece? A pessoa, ela não sente o teu amor. Ela, ela não consegue perceber, muitas vezes, que você realmente está preocupado, porque você não se faz presente de fato. Tem que ser uma presença de fato. Pode até não conseguir ir pessoalmente, mas uma ligação de vídeo, conversar, fazer um evangelho junto, fazer um culto junto, dar atenção à pessoa que está sofrendo, que está na dor, melhor dizendo, né? Isso eu vejo também. Eu vejo, a gente vê com uma certa frequência. Mas essa evitação da realidade, a gente, quando você fala, às vezes a pessoa só liga, mas você sabe, eu conheci assim, pessoas que tinham dificuldade de visitar a mãe por conta do adoecimento da mãe. E por quê? Ela tinha aquela mãe com uma super mulher, sabe? Aquela coisa da Mulher Maravilha. E como assim? De repente minha mãe adoece. Como assim? Minha mãe depende de mim. Como assim? Cadê aquela mulher?
sabe? E a pessoa tem que fazer um trabalho severo São consigo desafios para para entender. ambos os lados, né? São desafios Isso. para ambos os lados. Mas alguns casos são desafios para um lado e para o outro são acomodação. Entendeu? Sim, como tudo na vida, nós temos os dois lados da moeda, né? Tem os que têm E que a gente trabalhar é o essa resultado dificuldade, de tudo que a gente viveu até hoje, em tantos milhões de anos de vida que a gente tem. Entendeu? mas Então, tem tem gente uns que que têm tem. um medo muito mais arrasador, tem outros que já são mais lutadores, tem outros que já são mais. Sim, Tem pessoas que se resignam com facilidade, tem pessoas que reclamam e resmungam o tempo inteiro. Isso é normal. é, Isso a essa gente vê evitação, conforme a evolução de cada um. essa evitação da realidade, eu volto aqui ao chamamento para o nosso estudo que Meimei fez. Vamos, né, trazer reflexões, a Ana, trazer reflexões, sentimentos e da forma como os levamos a vida. Como que a gente encara essa realidade? Como é a nossa evitação da realidade? É por um não querer ver uma mãe doente que era uma super mulher? Ou por essa coisa, não tô nem aí, vou pagar uma pessoa para cuidar, vou lá de vez em quando, vou botar a vizinha para olhar. Tem as várias formas, né? Como tudo. Como todas as frentes de vida, tem as várias vertentes de enfrentamento. A área de conforto. Gente, vou ser sincera, me surpreendi com a forma que a Ana Teresa nos traz a definição de área de conforto. Porque em um dado momento, acho que no capítulo passado, o retrasado, nós falamos, parece que a área de conforto, né, a zona de conforto, era uma zona onde a pessoa estava por acomodação, né? Até falamos algumas coisas assim sobre, fulana não, a mulher não separa, como é que vai sair dessa zona de conforto? Ou o homem, né? Vice-versa, e outras situações. Mas não, ela nos traz um outro viés, um outro entendimento, uma outra leitura da área de conforto, de zona de conforto. Muitas vezes ouvimos falar dessa área de modo negativo, como algo que se assemelha à preguiça, à paralisação, como se não fosse correto habitá-lo. Essa perspectiva é uma generalização que precisamos esclarecer. E aí, Ana nos leva nesse caminho de entender essa área de conforto, a necessidade dessa área de conforto para nós seres humanos que precisamos de rotina, que precisamos do cotidiano nos embasando o dia. Ao acordar, o que que eu faço? Qual é o meu procedimento? A rotina ao acordar. Tá, banho, café, academia, depois o trabalho, então trabalho, academia depois, ou qualquer coisa semelhante. Mas essa área de conforto nos dá a saúde mental. Se nós não tivéssemos essa área que nos acolhe, que nos aconchega, nós estaremos perdidos, nos sentiríamos perdidos. O que transforma a área de conforto em uma situação negativa é quando esse espaço é abusivo, é lesivo à nossa saúde física, à nossa saúde mental, à nossa saúde emocional, e dela não saímos por acomodação. Aí ela se mostra um espaço doentio, adoecedor. Ô, Glória, a Isabel levantou a mão. Oh, meu Deus, vem aí, Vocês gente, estão me porque escutando, Glória?
Está me Isabel. escutando? Ah, sim, estamos. Vamos. Eu vejo que essa área de conforto, ela nos dá assim uma visão mais ampla de toda a situação, né? Então não seria um conforto, mas sim uma forma de você estar enxergando com maior clareza, né? Com maior objetividade, a determinadas situações que nós passamos, relacionadas às nossas aceitações em relação ao medo, sabe? Então, eu concordo com a Ana perfeitamente, que às vezes, a gente está numa área de conforto, você tem essa visão que muitas pessoas falam que realmente, poxa vida, é acomodado. Não, não é comodismo, Uhum. né? É dessa forma que eu vejo. Tá, só isso só, Glória. Uhum, sim. Obrigada. É, Eu tenho uma plaquinha Glória, aqui em casa. Glória, só um Não, eu tenho uma minutinho. plaquinha. Ah, Deixa só um minutinho para eu complementar o que ela está falando. Essa área de conforto, como ela coloca, né, que é uma rotina, é algo que você entende que você tem um controle, né, que você tem o poder de agir sobre aquela situação e que você não vai ser pego de surpresa. Então, você tem a sua área de conforto, que você está numa visão mais ampliada e aquilo já está sim. planejado. E aí, o que é interessante? Por que às vezes você está, por exemplo, você está no estudo, né? E uma pessoa de fora, né? Uma pessoa que faz essa parte de estudo, então vamos supor, a Márcia, né, que faz esse papel. Às vezes a Márcia vê que a pessoa se empenha ali, está estudando, tem umas opiniões esclarecedoras, aí ela chama a pessoa, você não quer fazer uma apresentação aqui para gente? Tenta aí organizar, vamos tentar organizar um estudo, por quê? Ela quer tirar a pessoa daquela área de conforto dela, mas é porque ela de fora está vendo aquela possibilidade. E a pessoa, às vezes, está tão ali naquela área de conforto, tendo controle de tudo, que não consegue enxergar isso. Então, alguém de fora pode nos alertar para isso. Fulano, mas não faz isso comigo, não, pelo amor de Deus. Não, mas você tem capacidade, você consegue, você tem umas opiniões esclarecedoras, você consegue se colocar. Aí ela desafia a pessoa para que a pessoa saia num determinado, não em toda a sua vida, mas, por exemplo, na questão do estudo, no quesito estudo, ela saia da sua área de conforto e venha para somar. E isso, assim, é tirar da área de conforto, eu vejo nesse sentido. Agora, não de bagunçar a vida da pessoa, que a pessoa se Não, organizou não. e se E, colocou, e, né? mas nós temos vários exemplos de É, sair com dessa área certeza. do conforto. Por exemplo, tem gente que viaja sempre para o mesmo local. Tem gente. Até no mesmo hotel. Sair da área de conforto e ir para outro local, outro espaço, né? Tem gente que precisa dessa segurança, dessa área de conforto. Aí, essa área de conforto já começa a ser um espaço prejudicial para você experimentar coisas novas, coisas diferentes, que vão trazer um ganho de conhecimento, né? Contribuir com o seu progresso. Aí eu tenho uma plaquinha que diz ali, eu acordo e vejo ali de fora, que a felicidade vire rotina. Quer dizer, que a felicidade seja uma área de conforto, mas que você também tenha a lucidez de perceber que às vezes aquela área não é mais de felicidade. E muitas vezes, como nós falamos lá na frente, as pessoas fecham os olhos a essa situação de estremecida nessa área de conforto, entendeu? Então, se assusta. Pode passar, Antônio? Você quer falar alguma Não, pode coisa? passar. Só para vocês se Não, pode organizarem, passar. são 8h15, tá, Glória? Para vocês se organizarem. Tá. Aí aqui a Ana vai esclarecendo, né? Por que da área de conforto. Aqui tem uma explicação. Tudo que nos é familiar constitui área de conforto. Quem não gosta de estar na família a gente se sente mais forte, mais seguro. Aqui entra o que chamamos de rotina.
ela nos dispensa pensar como agir ao longo do dia quando amanhece, como a Glória citou. Já pensou se a gente tivesse de dizer para o cérebro tudo o que ele tem que fazer todo dia? Não, é tranquilo. A reunião em casa, um café, almoço junto com a família, aquele momento, isso tudo é importante. De certo modo, gostaríamos que esse espaço existencial ficasse do mesmo jeito a vida toda, sem que nada jamais saísse do lugar. Aí é que a situação começa a complicar na nossa vida, quando a gente quer que tudo fique do mesmo jeito o tempo todo. E como diz o nosso poeta, né? A vida é como uma onda no mar. Ela muda, ao contrário, ela muda o tempo todo. Bem, essa parte aqui nós já exploramos, podemos passar para o próximo. O fluxo de viver é ininterrupto, anda para frente, independente de nossa vontade. Olha só, hein? Nada fica parado ou nos espera porque queremos. A lei do progresso nos impulsiona. É uma força viva. Não tem jeito. Sairemos essa área de conforto, essa zona de conforto, mesmo que ela esteja boa. Lembra do movimento? Não tem jeito. O progresso está aí. O fluxo de viver é ininterrupto. Pode clicar, Márcia. Pode passar. Tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? Não. Mas tem, às vezes, o de embaraçá-lo. Quer dizer, nós não paramos, mas com nossa aflição, com nossos equívocos na conduta da vida, nós embaraçamos o nosso progresso e do coletivo, porque estamos num planeta aí junto. E o progresso se dá de forma diferente, né, para cada um, mas o progresso é inevitável a todos. Vamos à frente, Márcia. Abra o microfone, Antônio. Porque já Antônio, abre o abri. microfone. De tempos em tempos, tudo o que nos é familiar sofre abalos. Nos obriga a restabelecer a nova ordenação. Aí a gente vai ver essa parte também muito assim, com um esclarecimento muito bom no, no livro A Gênese, lá no capítulo 18, que é de tempo em tempo, tudo muda. Dentro da ordem familiar, fora, interno e externo, e a força da circunstância nos obriga a mudar, a reorganizar, a refazer, a reestruturar. Ou seja, não vai poder ficar exatamente tudo igual o tempo todo, como nós muitas das vezes gostaríamos. Há aquela vontade que as coisas permanecessem daquele jeitinho, que não mudasse nada. Nem o nosso jeito de ser. E a gente sabe que nosso jeito de ser, ele vai mudando com o tempo. Quantas vezes nós conhecemos uma pessoa e depois, quando a gente rever, passa um bom tempo, nossa, como mudou, era assim, era assim. Ou seja, tudo muda. Faz parte do processo, como Glória falou Mas, na fala Antônio, anterior. olha só que interessante. Restabelecer uma nova ordenação, ou seja, de uma certa maneira, a gente já está acostumado a ordenar as coisas para uma nova área de conforto, ou seja, a gente vai naquele modo tentar organizar a nossa vida para que a gente consiga, de uma certa maneira, controlá-la. Uma nova ordenação. Daquele jeito que estava, não dá mais para ficar. Mas eu vou me organizar para que eu possa ter um controle, né, sobre as coisas e não aconteçam de uma maneira desarvorada, né? Mas nós precisamos desse controle, gente. Nós precisamos dessa ordenação. Vocês veem, a minha filha tem duas cachorras, né? Tem um lugarzinho da comida. A gente não fica trocando, elas se perdem. Até as cachorras. Um lugarzinho da comida, um lugarzinho de dormir.
né? Aquela ordenação na rotina delas. Mas então, gente, essa questão da ordenação tem a ver com a lei do progresso que falou lá atrás. Nós temos que mudar, nos obriga a restabelecer, é a lei do progresso. Ela que nos Sim, mas tira da é, inércia e faz a gente caminhar, não tem jeito. Você é não uma quer? Não nova quero, não quero ordenação, reencarnar, mas não tem jeito, precisamos você dessa vai. mudança. Tem que mudar, não tem Precisamos saída. dessa mudança. E é a lei do progresso que faz isso, que vocês trouxeram lá atrás. Gente, nós somos hoje, né? Todo mundo aqui, eu acho que já é idoso, tirando o Álvaro. Podemos nos comportar ou termos a mesmo pensamento, a mesma conduta que tínhamos 20 anos. É a lei do progresso, né? É, tem gente que se acha, sabe? Ah, tem. Podemos passar, Márcia. Vamos. Pode passar. Segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? Há o progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Quando, porém, o povo não progride tão depressa quanto deveria, Deus o sujeita de tempos a tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Tudo. Tem abalos né, físicos, geográficos, econômicos, mas tem que haver o progresso. Pode mudar. Esse fenômeno também pode se apresentar individualmente em forma de tédio, que é uma experiência de tempo lento, de mesmice, de cansaço consigo mesmo, e que é uma espécie de manifestação da força da vida nos empurrando de dentro para fora. Aqui a gente tem situações quando o indivíduo ele se entendia com tudo, já não está mais aguentando. E muitas das vezes o espírito está falando, só que a gente, como está, né, no corpo reencarnado, nem sempre a gente consegue ouvir, que seria a voz da inconsciência, mas que é consciente espiritualmente falando. Então o espírito já está cansado de certas coisas. E aquilo, ele, no mesmo sempre, ele passa pelo tédio. Ah, como está a tua vida? A minha vida está um tédio, que eu não aguento mais. É exatamente esse tédio, essa mesmice que vai, na frente, conjugar com uma outra força para poder movimentar a saída do tédio. Não tem, ele não tem como permanecer por toda a vida. É um tempo. Inclusive, a gente sabe que aí a gente tem outra parte, que seria a depressão, e se a gente não observar, se não se cuidar, pode também levar à depressão, que seria um outro estágio. Mas é, né, uma espécie de manifestação de força, né, que ela fala aqui da vida. Que já que a gente não está indo por conta, mas eu quero ficar aqui, eu quero ficar no mesmo. Mas o espírito cansa de ficar no mesmo. Não sei se a gente já se deparou com situações assim. Está naquela situação, está no mesmo, está cansado, e aí nada. Passa, fulano, faz isso, aquilo. Ah, não gostei. E esse aqui também não. Aquilo ali também não. Ou seja, tem uma série de fatores aí, o mesmo já não agrada. Então, a mudança está nos empurrando para o crescimento. Pode passar o próximo, Márcio. A força para progredir, áurea, o homem, né, extrai, né, em si mesmo, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Resposta dos espíritos. O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se, então, que os mais adiantados auxiliem o progresso dos outros por meio do contato social. Então, o progresso, todos passaremos pelo progresso. Vamos progredir.
cada um a seu tempo, da sua forma. Agora, tem, né, os espíritos mais adiantados, que traz também como tarefa auxiliar o progresso dos outros. Por isso que nós vivemos um contato social. Nós precisamos viver em sociedade. O homem só se torna homem em contato com outro homem. Se você colocar um bebê numa selva, né, no meio de outros bichos, ele não terá a semelhança, a comparação, o modelo de homem para se desenvolver como espécie. Então, nós temos que ter essa evolução por meio do contato social. Evolução afetiva, intelectual, social. Então, o homem é um ser social. Pode mudar, Márcia. É desse modo que crescemos e ampliamos nossos horizontes, nos expandindo, seja pela vontade própria de dar o primeiro passo à frente, seja pela força das circunstâncias, seja pelo cansaço de dar voltas no mesmo lugar. Ou seja, tudo aquilo que nós vimos, que a Ana Teresa colocou, mesclou, pegou a base do ensinamento espírita lá no Livro dos Espíritos, trazendo a lei do progresso. O ideal, aqui ela começa pelo ideal. O ideal, a gente vai colocar aqui agora a fala de uma outra situação, no outro lugar. O ideal seria que começássemos esse movimento pela vontade própria. Mas, porém, quando isso não acontece, a força das circunstâncias nos obriga a mudar de lugar. Quando não, ou seja, o cansaço também, que nós vimos da mesmice de dar volta, às vezes a gente fica rodeando uma mesma situação e a gente não consegue chegar num ponto. Então, o ideal seria a força, a vontade própria de cada um de nós. Mas, para isso, a gente tem um caminho, é estudar e estudar-se. Porque no slide anterior falou dos homens que são colocados aqui para nos auxiliar. E a gente vê que 400 anos antes de Cristo, Sócrates já trazia a luz para o nosso crescimento. Conhecer-te a ti mesmo. 400 anos antes que a gente está estudando. É esse tema que hoje está vigorando, né, em diversos setores. E assim sendo, estamos agradecidos por este momento, por este espaço e por esse estudo. Antônio, Glória, muito obrigada aí por vocês terem trazido esses esclarecimentos. A gente estudar junto é muito bom, os comentários, cada um se vendo. Alguns de nós possa ter ficado calado, mas tá, né? Tá, repensando conceitos que vocês trouxeram. Isso é muito bom, muito bom. Muito obrigada a vocês dois mais uma vez por terem aceitado estarem conosco. E, e na próxima semana, então, a gente dá continuidade no assunto, não é isso? Não Sim, é? continuidade. Sim. Daí para frente. Isso aí. Tá ótimo. Então, gente, como estamos na nossa hora, mas se alguém quiser fazer ficou com alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta para Glória, para o Antônio, Fala, se não, Maria. então, fala, Maria. Não, não, não fiquei com dúvida nenhuma, só queria saber, por exemplo, assim, as pessoas que vivem na faixa lá do conforto, né? É aquelas pessoas que têm a condição de visitar
e não vão visitar por conforto, porque não quer sair do lugar, nesse caso. No caso de um parente Hum? doente, né? Glória, você É gostaria de estar isso. respondendo aí para Ela, Maria? ela perguntou o quê? A pessoa que fica na área de conforto, que não visita. Ela É, deu as o exemplo do pessoas, familiar O doente. exemplo. Você tem uma família, uma pessoa doente, e você não vai visitar Ah, porque você quer ficar ali na sua. Seria essa a área de conforto? A pessoa não quer ir sim. porque está na Também. sua zona de conforto, né? Não quer ir lá visitar. Maria, são várias áreas de conforto, né? Várias, várias. E essa é uma delas. Ah, eu não sim, vou porque está chovendo, eu não vou porque está sol, é mas eu verdade. não vou porque eu tenho que lavar roupa, entendeu? É, Então, e às vezes nós criamos tantas desculpas para não sairmos dessa área de conforto e não realizamos nossas é tarefas verdade. que está implícita nesse contato social, nesse progresso Mas olha só, social, uma coisa interessante foi a entendeu? reflexão que a própria Ana Teresa trouxe, né? Que a gente Sim, sempre coloca a área de conforto, como você falou, são várias nuances, mas a gente sempre coloca a área de conforto como algo negativo, como se fosse algo de sim. Sim, preguiçoso, mas algo de alguém, mas ela nos ela diz, mostra, não, vamos, é, não vamos ficar nela, mas ela também nos ajuda a manter o equilíbrio, a saúde mental em dados momentos, determinados momentos da nossa vida. Então, a sim, gente tem que entender que existe uma situação diferente. Área de conforto não é a mesma coisa que comodismo. Não é a Exato. mesma coisa, né? Por exemplo, essa questão aí, não sim, vou lá visitar o meu parente, não é nem área de conforto, não é comodismo mesmo. Ah, não quero ir, pronto, acabou. Tá doente, não quero, não. Tá É acomodado lá verdade. onde tá, do jeito que tá, então, ó, tá nem aí, né? tem Se várias questões. Tem. Tem várias gente que questões. se a pessoa estiver no hospital, não vai porque, ai, não gosto de ir ao De hospital. ambiente hospitalar, né? Ah, Mas, na verdade, não é fazer o que você gosta, é o fazer o que vai O que é alegrar a necessário. pessoa quando você chegar, né? Exato. Obrigada E pela para explicação. visitá-la. Você superar o seu não gostar de hospital, mas ir visitá-la. Imagine o Exato. conforto de uma pessoa, nossa, fulana, você veio, né? É Eu não verdade. sei, eu sei que já está na hora, mas vocês não é uma história também que circulava bastante aí, de essas histórias de vida, né, para poder alertar as pessoas de um senhor que ia visitar, eu acho que a esposa, os dois bem idosos, e ele ia visitar a esposa no hospital, a esposa já no fim da vida com Alzheimer. Então, alguém perguntou, não sei se foi uma enfermeira que perguntou, por que o senhor vem todo dia aqui? Se o senhor, ela não se lembra nem mais do senhor, ela não sabe mais quem é o senhor, mas o senhor vem todos os dias aqui, faz questão de vê-la. Ele falou assim: ela não sabe mais quem eu sou, mas eu ainda sei quem ela é. Exatamente. Entendeu? Quer dizer, ia porque ele sabia quem ela era. Ela podia não mais lembrar dele, por causa da doença, uma imposição da doença, mas ele sabia, né, o que ela Quem foi é? para ele, a presença. E Eu acho. ela tinha flashes de memória em que ela lembrava dele. Então, por Isso é isso, um filme, eu vi também, tá, Jorge? aí ele É falou, um né? filme, E ela não sabe quem eu sou, mas eu sei quem ela é. Eu ainda sei quem ela é, né? Esse é um É. assunto muito extenso, Muito, não muito é, legal, gente? muito Muito bom. extenso. E acho que Glória deixou bem claro aqui que a zona de conforto ela é negativa quando, ali o Antônio, né? Quando realmente ela não serve de âncora para que a gente não Quando elas caminhe. Isso estacionam, né? foge completamente aos postulados espíritas, sobretudo na lei do progresso, né? Que a Mira bem lembrou. Então, vamos lembrar todo mundo lá das Leis Morais, terceira parte do Livro dos Espíritos. Vamos dar uma lida lá para a A lei do gente lembrar progresso. esses pontos, né, gente? Ah, Então, gente, muito obrigada. Então, para a gente obrigada a você terminar, pela vou explicação. pedir para a Isabel fazer a nossa prece final, pode ser? Está me ouvindo? Sim, Estão me ouvindo? sim. Pode, estamos. pode ser sim. Vamos então, gente, vamos fechar os nossos olhos. Vamos mentalizar o nosso Senhor Jesus Cristo, trazendo Ele para a nossa tela mental, essa imagem tão sublime, tão calma, que nos acalma.
nos traz tanto conforto. Vamos agradecer por esse estudo tão maravilhoso. E aprendemos que o medo ele é necessário, muitas vezes, e que como é bom ter o conhecimento que as nossas dores nos levam para o nosso crescimento espiritual. Só muitas vezes através dessas dores é que vamos alcançar a paz tão necessária para o nosso espírito. Que Jesus possa nos fortalecer e nos dar momentos como esse, sempre, onde nós trocamos ideias, ampliamos nossos poucos entendimentos a respeito de tantos assuntos. Que Jesus nos fortaleça. Meimei, querida, obrigada. Compartilhe conosco e nos emprestar esse momento tão maravilhoso em que nós nos unimos em crescimento, oração, entendimento. Que a paz, o amor de Jesus esteja sempre conosco, hoje e sempre. Sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. E olha,